Graça e paz para você que está me dando o privilégio, a oportunidade de entrar na sua casa através das suas redes sociais. Muito obrigado porque você parou para prestar atenção nessa palavra da parte de Deus para os nossos corações. Eu sou o Márcio Ribeiro, esse é o canal Notas de Encorajamento, Palavra de Deus. Esse canal é o espaço que Deus reservou para que nós possamos crescer espiritualmente a cada dia através da sua palavra. Hoje nós vamos fazer o vídeo sobre a série de estudos bíblicos com o tema Todo Chamado Começa como Escolha e Iniciativa de Deus. Antes de começar o vídeo, deixa o seu like aí no canal, deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve, clica no sininho para você receber as notificações, porque aí tudo vai contribuir para que o YouTube possa considerar que esse vídeo é relevante, o canal é importante e assim essa palavra vai sendo pregada e compartilhada. Agora vem comigo, nós vamos abrir nossas Bíblias, Gênesis capítulo 37, e nós vamos falar sobre José, tá? José, o sonhador. Vem comigo. Essa lição nos trará as informações sobre o chamado de um dos homens mais injustiçados da Bíblia, homem que nunca reclamou e nos ensinou lições muito profundas sobre resiliência, perdão, paciência. Nós estamos falando de José do Egito. Agora vamos conhecer um pouco sobre ele. Quem é José? José era um dos muitos filhos de Jacó. Ele foi gerado já na sua velhice, certo? Jacó já era um homem idoso. E José trabalhava cuidando das coisas do seu pai, juntamente com seus irmãos. Vamos lembrar de Jacó, que ele trabalhou 7 anos para o seu sogro, lá o Labão, para poder casar com a Raquel. Na hora de casar com a Raquel, o Jacó empurrou para ele a Lia, filha mais velha. Aí Jacó teve que trabalhar mais 7 para poder ter a Raquel. E enquanto a Raquel não conseguia engravidar, a Lia ia tendo um filho atrás do outro. Aí a Raquel deu a sua serva Bila para Jacó poder se deitar com ela, para ela engravidar, em prol da Raquel. E aí a Bila engravidou. A Lia engravidou de novo, aí a Lia parou de engravidar, chegou na idade de parar, deu a sua serva Zilpa, até que para Jacó poder engravidá-la, até que a Raquel conseguiu engravidar e deu à luz José, certo? Então, como nós acabamos de falar, a mãe do José era a Raquel, a mulher que Jacó amou. Ele trabalhou por causa dela 14 anos, 7 mais 7. Por causa do José ser o filho da mulher que ele realmente amou, e por José ser o filho da sua velhice, Jacó o amava mais do que os seus irmãos. E por causa disso, esses se sentiam rejeitados e vendo o garoto sendo o leve trás, ainda tinha isso também, José, garoto, adolescente, ia ao pai levando e trazendo as notícias, sabe? Tipo assim, o que os irmãos faziam de errado, José contava para o pai. E por causa disso, os irmãos dele alimentaram um sentimento de ódio profundo por ele. Vamos conferir. Gênesis 37, do 1 ao 4. Vem comigo. Jacó ficou morando na terra de Canaã, onde o seu pai tinha vivido. Essa é a história da família de Jacó. Quando José era um jovem de 17 anos, cuidava das ovelhas e das cabras, junto com seus irmãos, os filhos Bila, Zilpa, Lia, que eram mulheres do seu pai. E José contava ao pai as coisas erradas que os seus irmãos faziam. Jacó já era velho quando José nasceu, e por isso ele o amava mais do que a todos os seus irmãos, seus outros filhos. Jacó mandou fazer para José uma túnica longa, de mangas compridas. Os irmãos viam que o pai amava mais a José do que a eles, e por isso tinham ódio dele, e eram grosseiros quando falavam com ele. Agora vem comigo. Os sonhos de José e o despertamento
do ódio dos seus irmãos. Vamos aprender uma coisa aqui. Nós, nas lições anteriores, nós vimos que o chamado de Deus para Noé foi bem claro. Deus falou para Noé, estava lá trabalhando, cuidando lá do jardim. Constrói uma arca, bota um casal de cada espécie que eu vou destruir tudo. O chamado de Deus para Abraão foi bem claro também. Abraão, sai da terra, da tua parentela, para o lugar que eu te mostrarei. Você vai ser pai de muitas nações. O chamado de Deus para José se deu através desses sonhos. Agora nós vamos falar sobre isso. Aqui começa efetivamente a se desenhar o chamado de José, que nessa ocasião era um adolescente, por volta dos seus 16, 17 anos. O que nos leva à seguinte verdade: para Deus não existe idade certa ou idade mínima para que Ele chame alguém para fazer a sua obra. Então você que está me vendo aí, não importa qual seja a sua idade, para Deus não tem essa de só posso chamar a partir de tantos anos, tá? Deus chama quem Ele quer, no tempo que Ele quer. José teve então um sonho, que ele contou aos seus irmãos. O sonho mostrava o feixe de José de pé e os feixes dos seus irmãos curvados diante dele, o que despertou ainda mais o ódio dos irmãos. Por que isso? Porque não era normal naquela cultura o filho mais novo ser maior do que os mais velhos. Então, isso aí já fez José, tipo assim, despertar nos irmãos mais ódio ainda. O José, por não ter visão espiritual para entender que aquele sonho era algo somente entre ele e Deus, era algo que Deus já estava tratando com ele, ou talvez até sem maldade e com muita ingenuidade, ele contou, além de ter contado esse sonho que despertou o ódio dos irmãos dele, ainda contou outro que ele teve. Dessa vez, ele contou também ao seu pai. Nesse sonho, o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante dele, o que motivou seu pai também a repreendê-lo, tá? O pai de José, o Jacó, repreendeu o garoto sonhador, certo? E isso foi despertando ainda mais a ira dos irmãos, né? Pai nutrindo, eles foram nutrindo ódio e inveja em relação a José. Mas o Jacó, ele ficou pensando, matutando naquele sonho, certo? Nos sonhos de José. Porque o Jacó teve consciência, teve conhecimento de que José tinha tido aquele primeiro sonho que ele contou aos irmãos. Nós vamos conferir já em Gênesis 37, do 5 ao 11. Nós aprendemos nesse parágrafo, nesse tópico, que nós temos que entender que nem sempre devemos contar às pessoas tudo o que se passa conosco, ou porque não é tempo de falar. Por isso eu falei no começo aí que José estava sem visão espiritual, e muitas vezes nós também damos esse mole. Às vezes nós falamos quando não é tempo para falar, ou porque Deus não mandou falar, ou caso queiramos realmente contar, temos que saber para quem podemos compartilhar nossos sonhos, desde que Deus nos autorize a falar. Então nós temos que saber para quem contar, se é momento para contar, se tem autorização de Deus para contar. Muitas vezes são coisas particulares entre Deus e nós. E eu posso te dar um exemplo da mulher sunamita. Quando ela recebeu do profeta Eliseu a promessa de que ela ficaria grávida, sendo ela não nova, já uma certa idade, o seu marido já idoso, a gravidez aconteceu e o garoto morreu, por volta dos seus 12, 13 anos. E essa mulher pediu ao seu marido que liberasse para ela um dos ajudantes dele, para ela poder ir ao Monte Carmelo falar com o profeta. Ela sabia que o poder de Deus estava nas mãos de Eliseu. O marido dela estava sem visão espiritual, estranhou. Por que você vai procurar o profeta se hoje não é dia de culto? Tanto crente hoje vive disso. Não é dia de culto, só assim que procura Deus. Não é dia de culto, só assim que lembra de falar com Deus. Então ela viu que o marido não estava na mesma ligação, ela não falou nada, não, está tudo bem. E seguiu. Quando deu de cara com Eliseu, Eliseu mandou Geazi na frente.
Ela simplesmente disse para Geazi: então está tudo bem, porque o assunto dela era com Eliseu. Ela entendeu que ela só podia compartilhar com Eliseu. Então essa é uma lição para as nossas vidas. Temos que saber para quem compartilhar, quando e se podemos. Vamos ler Gênesis 37, do 5 ao 11. Vem comigo. Certa vez José teve um sonho e o contou aos seus irmãos. Aí é que ficaram com mais raiva dele. Por quê? Ele disse assim: escutem que eu vou contar o sonho que tive. Sonhei que estavam no campo, amarrados feixes de trigo. De repente, o meu feixe ficou em pé, e os feixes de vocês se colocaram em volta do meu e se curvavam diante dele. Então os irmãos perguntaram: quer dizer que você vai ser nosso rei e que vai mandar em nós? E ficaram com mais ódio dele ainda, por conta dos seus sonhos e do jeito que ele os contava. Depois José sonhou outra vez e contou também esse sonho aos seus irmãos. Ele disse assim: eu tive outro sonho, dessa vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando José contou esse sonho ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e disse: o que quer dizer esse sonho que você teve? Por acaso a sua mãe, os seus irmãos e eu vamos nos ajoelhar diante de você e encostar o rosto no chão? Os irmãos de José tinham inveja dele, mas o seu pai ficou pensando no caso. De repente ali Jacó já ficou ligado e começou a pensar no que poderia estar acontecendo, o que Deus estava querendo falar. Agora vem comigo, vamos continuar. A tentativa de matar os sonhos e o sonhador. Acabei de falar que os irmãos estavam verdadeiro siri na lata, como a gente costuma dizer, né? Com sangue nos olhos. Um dia, os irmãos de José foram levar o rebanho de seu pai a uma localidade perto de Siquém. Jacó mandou José ir atrás dos seus irmãos para ver se eles e os animais estavam bem, e em seguida informar a ele. Jacó aqui também estava dando mole, sem visão espiritual. Já sabia que havia o ódio dos irmãos em relação a José, e ele ainda faz isso para piorar mais ainda a situação. José obedeceu ao seu pai e foi até lá. Aqui José estava sendo obediente ao pai dele. O pai pediu essa coisa e ele obedeceu. Foi até lá, encontrando-os em Dotã. Ele era odiado e invejado por seus irmãos, devido aos sonhos, à predileção de Jacó por ele e por causa de José por várias vezes ter sido o leva e traz do seu pai. Obviamente, José não foi bem recebido por eles, que então tiveram a ideia de matar o jovem sonhador, juntamente com seus sonhos. Mas essa ideia não era unânime entre os irmãos. Vem comigo para a gente abrir um parênteses aqui. Muitas vezes, os nossos inimigos, aqueles que não nos querem bem, quando nós não temos sabedoria e contamos a eles aquilo que Deus falou conosco, eles querem matar os nossos sonhos e nos matar também. Se não matar literalmente, como quiseram fazer com José, ou como tentaram fazer com José, matar espiritualmente. Ora, vem comigo que eu falei que a ideia não era unânime entre os irmãos. Rúben, o primogênito de Jacó, se opôs a esse plano e propôs que mandassem José de volta para casa. No entanto, assim que Rúben se afastou dos seus irmãos, eles decidiram arrancar a túnica de José e jogar o rapaz no poço, com o objetivo de matá-lo. Mas Judá, outro dos seus irmãos, sugeriu aos demais que não matassem José, pelo fato de serem irmãos e não ficarem com o sangue dele em suas mãos. E então propôs que o vendessem aos mercadores ismaelitas. Não confunda ismaelita com israelita.
Israelitas são os descendentes de Jacó, que depois virou Israel. Ismaelitas são os descendentes de Ismael, o irmão de Isaac, aquele filho lá do Abraão com a Agar. Certo? Os ismaelitas deram origem à nação árabe. Os ismaelitas frequentemente circulavam por aquelas terras. Todos concordaram com a ideia de Judá, e assim foi feito. Ao regressar, Rúben descobriu o que os seus irmãos fizeram e rasgou suas vestes em sinal de tristeza, pois não poderia mais levar José de volta para casa. Em seguida, os irmãos maquinaram um plano maquiavélico para enganar Jacó. Mataram um cabrito e mancharam a túnica de José com o sangue do animal, e voltaram para casa com essa túnica, entregando a Jacó, contando a ele sobre a suposta morte de José, deixando o patriarca desolado em luto permanente. Para o vídeo não ficar muito longo, eu não vou ler o texto. Gênesis 37, do 12 ao 36, está essa narrativa aí. Agora eu quero fazer uma observação. Esses acontecimentos faziam parte da preparação de José para ele alcançar o lugar que Deus havia reservado para ele. Se vocês perceberam, os irmãos queriam matar José. Mas, primeiramente, o Rúben se opôs, mas não conseguiu evitar. Mas o Judá teve a ideia e conseguiu evitar. Aí no canal eu tenho um vídeo, um dos últimos vídeos que eu postei, sobre escolha ser justo e reto. Eu conto a história do Judá. Está em Gênesis 39, você dá uma olhadinha no vídeo depois que você terminar de ver esse, você vai entender o porquê que justamente o Judá foi o cara que foi usado por Deus para ter a ideia de vender o José. Só que o José não sabia que isso fazia parte de um plano de Deus para prepará-lo para ele poder... eu falei Gênesis 39 sobre o Judá, Gênesis 38. Tá? Recapitulando, Gênesis 38, toda a história de Judá. E tem o vídeo aí no canal falando. Agora vem comigo, nós vamos falar sobre José, o escravo abençoado que abençoava o seu dono e quem estivesse por perto. José foi levado pelos ismaelitas até o Egito e foi vendido a Potifar, capitão da guarda do faraó. Deus estava com José e o abençoava em tudo o que fazia. Potifar percebeu isso e colocou José à frente de todas as coisas da sua casa, deixando tudo por conta do seu escravo hebreu e não mais se preocupando com a administração das suas coisas. Vamos conferir Gênesis 39, do 1 ao 6. Vem comigo. Gênesis 39, do 1 ao 6. Vamos ver aqui qual foi o acerto do Potifar com José. José foi levado para o Egito, onde os ismaelitas o venderam a um egípcio chamado Potifar, um oficial que era o capitão da guarda do palácio. O Senhor Deus estava com José. Ele morava na casa do seu dono e ia muito bem em tudo. O dono de José viu que o Senhor estava com ele e o abençoava em tudo o que fazia. Assim, José ganhou a simpatia do seu dono, que o pôs como seu ajudante particular. Potifar deu a José a responsabilidade de cuidar da sua casa e tomar conta de tudo o que era seu. Daí em diante, por causa de José, o Senhor abençoou o lar do egípcio e também tudo o que ele tinha em casa e no campo. Potifar entregou nas mãos de José tudo o que tinha e não se preocupava com nada, a não ser com a comida que comia. José era um belo tipo de homem e simpático. Esse final do versículo 6 é a deixa para a safadona da mulher do Potifar ficar dando em cima dele, aquela história que a gente já conhece. Agora vem comigo.
Um dia, a mulher do Potifar decidiu assediar José sexualmente, insistindo com ele para ele se deitar, para ele ceder aos seus caprichos, se deitar na sua cama e ceder aos seus caprichos sexuais. Mas José não cedeu, pois ele sabia o seu lugar. Ele sabia que Deus nunca aprovaria essa conduta pecaminosa. Em uma última tentativa desesperada de fazer José ir para a cama com ela, e mais uma vez não conseguir, ela decidiu então acusar o rapaz de ter tentado estuprá-la, sendo bem sucedida. José, um simples escravo hebreu, estrangeiro no Egito, obviamente foi preso. Afinal de contas, entre acreditar na mulher do Potifar e num escravo, preferiram acreditar na mulher do Potifar. A injustiça, a primeira injustiça aí, cometida contra José no Egito, fora o que aconteceu lá com os irmãos dele. E esse episódio acontece como tal nos dias atuais, né? A justiça, infelizmente, ela é favorável aos ricos e poderosos e desfavorável aos outros, certo? Ela não atende aos pobres e desfavorecidos em geral. Em Gênesis 39, do 7 ao 20, está essa narrativa. Nós vamos ler já já. Na cadeia, o Senhor mais uma vez estava com José e o abençoava, permitindo que ele caísse nas graças do carcereiro, que o colocou como responsável por tudo na prisão, não se preocupando com nada. Aí nós vamos ver Gênesis 39, do 21 ao 23. Aqui vai outra observação. José foi colocado à frente da casa de Potifar e foi colocado à frente da prisão, também como parte do seu treinamento para alcançar o lugar que Deus preparou para ele. José começou a liderar pequenas coisas, sendo preparado. Até aqui, José não sabia o que Deus ia fazer na vida dele. Embora Deus já tivesse revelado isso em sonhos, que José seria um líder. José contou o sonho, talvez nem ele tivesse tido a interpretação exata de quando seria, onde seria, como seria. José não recebeu até ali, ou não entendeu, a exata manifestação de Deus sobre a vida dele. Agora vem comigo, vamos ler o texto. Algum tempo depois, a mulher do seu dono começou a cobiçar José. Um dia ela disse: vamos, venha, vamos para a cama. Ele recusou, dizendo assim: escute, o meu dono não precisa se preocupar com nada nessa casa, pois eu estou aqui. Ele me pôs como responsável por tudo o que tem. Nesta casa, eu mando tanto quanto ele. Aqui, eu posso ter o que quiser, menos a senhora, pois é mulher dele. Sendo assim, como poderei eu fazer uma coisa tão imoral e pecar contra Deus? Vocês perceberam que aqui José deu duas lições na mulher de Potifar. Primeiramente, e serve para nós. Primeiramente, ele se recusou a pecar contra Deus, porque ele sabia que era pecado contra Deus. E para nós, isso é extremamente atual. Nós temos condições de sair fora das coisas que nos tentam. Sabemos que é pecado contra Deus. E José também se recusou a pecar com a mulher de Potifar, porque ele sabia que ele não poderia fazer isso com o patrão dele. Ele sabia o lugar dele. Ele sabia que Potifar deu a ele ordem para cuidar de tudo, mas para não mexer com a mulher dele, é claro. Verso 10. Todos os dias ela insistia para que ele fosse para a cama com ela, mas José não concordava e também evitava estar perto dela. Se ligar aqui, José evitava a tentação, evitava, ele sabia que ia dar ruim, em algum momento poderia dar ruim. Mas um dia, como de costume, ele entrou na casa para fazer o seu trabalho
e nenhum empregado estava ali. Então ela o agarrou pela capa e disse: venha, vamos para a cama. Mas ele escapou e correu para fora, deixando a capa nas mãos dela. Nós podemos aqui fazer uma inferência que José poderia aqui nesse momento, de repente, acabar caindo para evitar ele sair fora, certo? É uma inferência, tá? Não está escrito literalmente isso na Bíblia, mas podemos concluir, sem medo de cometer nenhuma heresia, sem medo de distorcer o que a Bíblia está ensinando, certo? Podemos acreditar que a mulher de Potifar era uma mulher bonita e que estava tentando José. Nós lemos aqui no versículo anterior, todo dia ela estava tentando José, todo dia. Lembra do louvor do Thales Roberto? Todo dia o pecado vem e me chama, todo dia vêm as tentações e me chamam, todo dia as propostas vêm e me chamam. Pois é, todo dia ela estava perturbando José e José saiu fora. Agora vem comigo. Quando ela notou que, ao fugir, ele havia deixado a capa nas suas mãos, ela começou a gritar, chamou os empregados e disse: vejam só, esse hebreu que o meu marido trouxe para casa está nos insultando. Ele entrou no meu quarto e quis ter relações comigo, mas eu gritei o mais alto que podia, mais alto que pude. Logo que comecei a gritar bem alto, ele fugiu, deixando a sua capa no meu quarto. Ela guardou a capa até que o dono de José voltou. Ao contar a mesma história, assim: esse escravo hebreu que você trouxe para casa entrou no meu quarto e quis abusar de mim. Mas eu gritei bem alto e ele correu para fora, deixando a sua capa no meu quarto. Infelizmente, José não teve como se defender, né? A capa ficou na mão dela. Veja só de que jeito seu escravo me tratou. Quando ouviu essa história, o dono de José ficou com muita raiva. Ele agarrou José e o pôs na cadeia, onde ficavam os presos do rei. E José ficou ali. Mas o Senhor estava com ele e o abençoou, de modo que ele conquistou a simpatia do carcereiro. Este pôs José como encarregado de todos os outros presos, e era ele quem mandava em tudo o que fazia na cadeia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava entregue a José, pois o Senhor estava com ele e o abençoava em tudo o que fazia. Vem comigo. Que preparação forte em que José passou. Agora vamos aprender mais algumas coisas aqui. Então José foi parar na cadeia. Vamos lá. Nós vimos que José foi parar na cadeia. Ali dentro também o carcereiro colocou ele para mandar em tudo. Outro tópico: os novos sonhos e as interpretações ligados a José. Na prisão haviam dois homens que ofenderam o faraó, o copeiro e o padeiro. José foi designado responsável por tomar conta deles, conforme o carcereiro já havia dito. Um dia, cada um desses dois homens teve um sonho, o que os deixou perturbados a ponto de José perceber. Nós vamos conferir Gênesis 40, do 1 ao 7, já. Os prisioneiros decidiram contar a José os seus sonhos. E José, inspirado pelo Senhor, que estava com ele e o abençoava, deu a cada um dos sonhos a devida interpretação. Em 3 dias, o copeiro seria readmitido pelo faraó na sua antiga função, e o padeiro seria enforcado. E após José interpretar o sonho do copeiro, pediu a este que lembrasse dele lá no palácio e intercedesse em seu favor, tendo em vista que José estava ali preso por algo que ele não fez. 3 dias depois, o faraó ofereceu um banquete no palácio e mandou chamar os dois homens, o copeiro e o padeiro.
E então aconteceu tudo conforme José interpretou, mas o copeiro se esqueceu dele. Está em Gênesis 40, do 8 ao 23. Aqui tem outra observação para fazer, tá? Vamos lá. Deus, mais uma vez, usou José na questão relacionada aos sonhos, também como parte da preparação para que ele alcançasse o lugar que Deus tinha para ele. Então, tudo isso era um treinamento. O esquecimento do copeiro era para que, na hora certa, o Senhor pudesse colocar tudo no lugar, certo? Também fazia parte desse treinamento. Até aí, José não sabia que estava sendo treinado. É injustiça, é o ódio dos irmãos, é ingratidão do copeiro. Agora vem comigo, vamos conferir. Gênesis 40, do 1 ao 23. Vamos lá. Vamos aprender, porque a palavra de Deus ela tem lições tremendas e preciosas. Passado algum tempo, o rei do Egito foi ofendido por 2 dos seus servidores, isto é, o chefe dos copeiros, que era encarregado de servir vinho, e o chefe dos padeiros. O rei ficou furioso com os 2 e mandou que fossem postos na cadeia, que ficava na casa do capitão da guarda, no mesmo lugar onde José estava preso. Perceberam? Passado algum tempo. Então José já estava ali, a gente está falando de anos, tá? Anos. Não foram dias, foram anos. Eles ficaram muito tempo ali. E o capitão deu a José a tarefa de cuidar deles. Certa noite, ali na cadeia, o copeiro e o padeiro tiveram um sonho cada um. E cada sonho queria dizer alguma coisa. Quando José veio vê-los de manhã, notou que estavam preocupados. E então perguntou: por que vocês estão com essa cara tão triste hoje? Eles responderam: cada um de nós teve um sonho e não há ninguém que saiba explicar o que esses sonhos querem dizer. É Deus quem dá a gente a capacidade de explicar os sonhos, disse José. Vamos, contem o que sonharam. Perceberam que José, dando a honra e a glória ao Senhor com relação aos sonhos, lição para muita gente aí que fica se gloriando, que faz e acontece. Vamos lá. Então, o chefe dos copeiros contou o seu sonho. Ele disse: sonhei que na minha frente havia uma parreira que tinha 3 galhos. Assim que as folhas saíram, apareciam as flores, e estas viravam uvas maduras. Eu estava segurando o copo do rei. Espremia as uvas no copo e o entregava ao rei. José disse: a explicação é a seguinte: os 3 galhos são 3 dias. Daqui a 3 dias o rei vai mandar soltá-lo. Você vai voltar ao seu trabalho e servirá vinho ao rei como fazia antes. Porém, quando você estiver muito bem lá, lembre de mim e, por favor, tenha a bondade de falar a meu respeito com o rei, ajudando-me assim a sair desta cadeia. A verdade é que foi a força que me tiraram da terra dos hebreus e me trouxeram para o Egito. E mesmo aqui no Egito não fiz nada para vir parar na cadeia. Quando o chefe dos padeiros viu que a explicação era boa, disse: eu também tive um sonho. Sonhei que estava carregando na cabeça 3 cestos de pão. No cesto de cima havia todo tipo de comidas assadas que os padeiros faziam para o rei. E as aves vinham e comiam dessas comidas. José explicou assim: o seu sonho quer dizer isso.
Os 3 cestos são 3 dias. Daqui a 3 dias o rei vai soltá-lo e vai mandar cortar sua cabeça. Depois o seu corpo será pendurado num poste de madeira, e as aves comerão a sua carne. 3 dias depois, o rei comemorou o seu aniversário, oferecendo um banquete a todos os seus funcionários. Ele mandou soltar o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros, e deu ordem para que viesse ao banquete. E aconteceu exatamente o que José tinha dito. O rei fez com que o copeiro voltasse ao seu antigo trabalho de servir vinho ao rei, e mandou que o padeiro fosse executado. Porém, o chefe dos copeiros não lembrou de José, esqueceu dele completamente. Lembra que eu falei? Tudo faz parte dos planos de Deus, preparando José. Tá? Agora vem comigo, vamos continuar a leitura. O sonho do faraó, a interpretação de José e a concretização dos seus sonhos. 2 anos depois, 2 anos depois desse episódio, o faraó mandou soltar o copeiro e o padeiro. Então José já estava há um tempão, como nós lemos no capítulo aí anterior. Né? Muito tempo se passou. Depois desse muito tempo, ainda rolou mais 2 anos. José esquecido lá na cadeia. 2 anos depois que o copeiro foi solto. 2 anos depois, o faraó teve 2 sonhos na mesma noite. Um deles envolvia 7 vacas gordas e 7 vacas magras. O outro envolvia 7 espigas de milho bonitas e 7 espigas de milho queimadas. E ele ficou muito preocupado e mandou chamar todos os sábios e adivinhos do Egito, que não souberam interpretar os sonhos. Nessa hora, o chefe dos copeiros decidiu se lembrar de José e contou ao faraó o que havia acontecido na cadeia anos antes, o sonho que ele teve e o sonho do chefe dos padeiros, bem como as interpretações que Deus inspirou José a dar a esses sonhos. Vamos conferir Gênesis 41, do 1 ao 13. Vem comigo. Então, na verdade, a gente viu que isso tudo fazia parte do plano de Deus. José ainda precisava passar mais um tempo na cadeia. Vamos lá. 2 anos se passaram. Um dia, o rei do Egito sonhou que estava de pé à beira do rio Nilo. De repente, saíram do rio 7 vacas bonitas e gordas, que começaram a comer o capim da beira do rio. Logo em seguida, saíram do rio outras 7 vacas, feias e magras, que foram ficar perto das primeiras vacas na beira do rio. E as vacas feias e magras engoliram as bonitas e gordas. Aí o rei acordou, mas tornou a dormir. E teve outro sonho. Dessa vez ele viu 7 espigas de trigo, que saíam de um mesmo pé. Elas eram belas, boas e cheias de grãos. Depois saíram 7 espigas secas e queimadas pelo vento quente do deserto. E elas engoliram as 7 espigas cheias e boas. O rei acordou. Tinha sido um sonho. De manhã, ele estava muito preocupado e por isso mandou chamar todos os adivinhos e todos os sábios do Egito. O rei contou os seus sonhos, mas nenhum dos sábios foi capaz de dar a explicação. Então o chefe dos copeiros disse ao rei: chegou a hora de confessar um erro que cometi. Um dia, o Senhor ficou com raiva de mim e do chefe dos padeiros e nos mandou para a cadeia, na casa do capitão da guarda.
Certa noite, cada um de nós teve um sonho, e cada sonho queria dizer uma coisa. Lá na cadeia estava com a gente um moço hebreu, que era escravo do capitão da guarda. Contamos a esse moço os nossos sonhos, e ele explicou o que queriam dizer. E tudo deu certo, exatamente como ele havia falado. Eu voltei para o meu serviço e o padeiro foi enforcado. Vem comigo. Lemos o texto. Lemos o texto, Gênesis 41, do ao 13. Agora vamos lá. O faraó mandou chamar José imediatamente à sua presença, sendo prontamente atendido. Cabe aqui uma observação. José tirou a barba, colocou uma roupa adequada para se apresentar ao faraó. O que nos ensina que devemos sempre apresentar o nosso melhor, seja diante de Deus, seja em qualquer momento da nossa vida, em qualquer situação, nós temos que apresentar o nosso melhor. Fica essa observação. Ao chegar no palácio, o faraó indagou a José sobre sua capacidade de interpretação de sonhos, sendo esclarecido por José que Deus era o intérprete dos sonhos. Ele era apenas um canal. Nós vamos conferir isso agora. Vamos ler Gênesis 41, do 14 ao 16. Aqui vai outra observação. Do mesmo jeito que José deu a honra e a glória a Deus, assim devemos fazer também nos dias de hoje. Pois nós não somos nada e não temos nada. Tudo que somos, tudo que temos é Deus quem nos dá. Então o faraó contou seus sonhos a José, que, inspirado por Deus, deu a devida interpretação. Os dois sonhos eram uma coisa só, e que eram um aviso que Deus estava dando ao faraó sobre o que ele, o Senhor, faria. Os 7 anos de fartura no Egito e os 7 anos de fome, os quais seriam evitados se o faraó seguisse todas as instruções transmitidas por José. Tudo o que foi dito agradou muito ao faraó, que decidiu nomear José como governador do Egito, por reconhecer que o Espírito de Deus estava nele. Além disso, essa nomeação era o cumprimento dos sonhos que deu a José em sua adolescência. O faraó deu a José um nome egípcio, Zafenat-Paneia, e deu a ele toda a autoridade para administrar as colheitas e demais itens de produção de alimentos. José casou-se com Asenate e teve 2 filhos, Manassés e Efraim. Essa narrativa está em Gênesis 41, do 17 ao 57. Não vou ler para o vídeo não ficar longo demais, certo? Conclusão. Nessa lição, nós aprendemos que Deus sempre está no controle de cada detalhe que envolve o chamado que Ele tem para nós. O treinamento, o tempo para começar, a direção a seguir, enfim, tudo o que Deus quer fazer e que Ele nos abençoe sempre. Meus queridos, eu desejo que essa lição ela traga ensinamentos profundos ao seu coração. Eu desejo que ela traga ensinamentos profundos ao meu coração. E quero convidar você que ainda não se inscreveu no canal, tem visto os vídeos aí através das suas redes sociais. Eu quero convidar você a se inscrever no canal. Entra na playlist ali, clica no sininho para você receber as notificações. Não esquece de deixar o seu like nesse vídeo aí que você acabou de assistir. Deixe o seu comentário também. O YouTube ele vai fazer com que você receba sempre vídeos novos meus aqui no canal, certo? E você vai estar me ajudando a pregar a palavra de Deus. Você vai estar me ajudando a fazer com que esse canal ele fique conhecido e relevante no YouTube. Não é para minha glória, porque eu não preciso disso. A honra e a glória sejam dadas ao Senhor. É a palavra de Deus que o meu desejo arde aqui para que ela seja pregada, certo? E eu agradeço a você que já se inscreveu e eu desejo sinceramente que cada vídeo desse canal seja a bênção do Senhor na sua vida.
Eu quero convidar todos vocês a continuarem aqui no canal, assistindo a cada vídeo que eu colocar aqui. Eu quero convidar todos vocês a compartilhar os vídeos nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, nos seus grupos de Facebook e de qualquer outra rede social que vocês tenham. Eu quero convidar vocês a permanecerem inscritos no canal. Quero convidar vocês a convidarem seus amigos a se inscreverem. Vocês vão me ajudar a pregar essa palavra, vocês vão me ajudar a compartilhar essa palavra, vocês vão me ajudar a fazer esse canal se tornar conhecido e relevante, para que assim o YouTube divulgue os vídeos e essa palavra seja pregada. E que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, e que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê paz.